Olá, sétimo ano, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Será que vocês sabem o que é isso aqui? A professora tentou fazer uma coisa em 3D, né? Mas parece um bichinho. Tem gente que vai dizer, é um polvo. Não. Como nós estamos estudando seres vivos, a primeira coisa que a gente vai estudar é algo que ainda os cientistas têm visto como um ser não vivo, mas ainda discute-se se ele é vivo ou não. Porque isso aqui não é formado por célula, certo? Ele simplesmente tem um material genético, mas ele não é formado por célula. Nós chamamos isso aqui de vírus, certo? Que agora está em muito alto o vírus, que é o Covid-19, certo? Então, esse vírus aqui, ele não é formado por célula. E nós chamamos ele também de um parasita obrigatório, porque ele só sobrevive dentro de uma célula. Fora de uma célula ele não vive, ele não se reproduz. Ele até vive, mas ele não se reproduz, ele não vai fazer mal. Mas dentro de uma célula ele se reproduz e daí ele pode fazer mal, dependendo o tipo de vírus que é, certo? Hoje em dia nós temos vacina para vários tipos de vírus e vírus novos que estão vindo por aí, como o SARS e o MERS, que são originários também, né, de países asiáticos, e que também foi uma modificação desses vírus do SARS que originou o vírus Covid agora, que é o Covid-19, que por enquanto nós não temos vacina contra esse vírus. Só que nós vamos ver um pouco sobre o vírus em geral, tá? Então, o vírus, do que ele é formado, o que acontece, como que ele chega até a nós, certo? O vírus, para vocês terem uma ideia, aqui a professora está colocando ele, acho que 1 trilhão de vezes maior do que ele é. Se não for mais, 10 trilhões, ou se não for 1 quadrilhão de vezes maior do que ele é. Para vocês terem uma ideia, o vírus, a professora vai tentar deixar ele de pezinho aqui, mas ele não vai ficar, mas eu vou deixar aqui assim, ó, para vocês entenderem. O vírus, certo? O tamanho de um vírus é 1 metro dividido por 1 bilhão. Pense em 1 metro dividido por 1 bilhão, que dá 1 nanômetro. 1 nanômetro é o tamanho do vírus que ele chega de entre 20 a 30 nanômetros. Então, ou seja, o vírus ele é muito, muito pequeno, ele é só visível com microscópio super, super, super potente. E ele é muito estudado pelos cientistas. Tem cientistas que passam a vida inteira estudando vírus, porque eles precisam. O vírus o professor não pode dizer que é um ser vivo, mas é o único dentro de todo o nosso planeta Terra. O vírus é o único que transmite doença, porque as bactérias ainda, elas têm umas que transmitem doenças, outras que faz bem à nossa saúde. O vírus não, ele só serve para transmitir doença. Não tem nenhum benefício ao homem, certo? E o vírus, ele é formado por quê? Ele tem esse formato aqui mesmo, tá? Ele tem a cabeça, o capsídeo que tá dentro da cabeça dele, tá? Ele tem uma cauda e essas partezinhas aqui que a professora mostrou para vocês, que parece um polvo, são as fibras da cauda, tá? Então, esse é o formato do vírus, certo? E daí nós vamos entender que esse vírus aqui, por exemplo, certo? Ele é um parasita obrigatório. Parasita obrigatório, porque ele só consegue sobreviver, ou seja, se reproduzir e sobreviver dentro de uma célula, ou seja, e é toda célula viva, é óbvio, né? Não vai querer pegar uma célula morta, senão ele não sobrevive, ele não se reproduz, certo? Então, o vírus aqui, certo? A maioria dos vírus tem esse formato aqui. Tem um que tem formato bastonete, mas a estrutura dele é essa, né? O coronavírus, agora ele é visto como, ele é chamado de corona, porque na verdade, todo vírus ele tem um formato de uma coroa aqui, certo? E o coronavírus ele tem mais dessas
dessas coisinhas aqui assim, ó. Por isso o coronavírus, porque ele tem o formato de uma coroa realmente. Mas a estrutura do vírus é essa aqui, ok? Então, assim, ó, gente. Na segunda parte, a professora vai falar sobre as doenças e como que funciona as vacinas contra as viroses, ok? Então, até daqui a pouco, a segunda parte.